Salve, salve galera, aqui quem fala é Francisco Celso. Estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso projeto Saraula Virtual, Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você ainda não conhece o nosso projeto, dá uma lida na descrição desse vídeo, para vocês entenderem um pouquinho mais da nossa proposta pedagógica. Aproveite e se inscreva no nosso canal, Projeto RapDF, e nos sigam nas redes sociais. Nós temos páginas no Twitter, Instagram, Facebook, é só pesquisar. @Projeto RapDF, firmeza? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema intolerância religiosa. No dia 25 de outubro, aqui no Distrito Federal, a gente celebra aí o dia de combate à intolerância religiosa, que é esse mal que infelizmente atinge nossa sociedade brasileira e a nossa sociedade aqui do Distrito Federal. A gente já acompanhou várias vezes nos noticiários, terreiros sendo incendiados, a Praça dos Orixás sendo depredada, e principalmente as religiões de matriz africana são alvos de muita perseguição e de muita intolerância por conta da ignorância, por conta da não compreensão, a não aceitação do diferente. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Eu queria iniciar esse papo contando uma historinha, um conto chamado Alegoria da Árvore. O que diz essa alegoria da árvore? Eu vou pedir para que vocês imaginem uma árvore de cabeça para baixo, certo? Onde as raízes estão lá para cima, apontadas para o céu, certo? E aí o tronco, os galhos, as folhas, os frutos, eles vão descendo aqui. Então, a raiz ela está no céu, representando o mundo espiritual. E vai descendo ali o tronco, os galhos, as flores e os frutos, representando o mundo material. É como se tivesse uma divisão. As raízes estão no espiritual e os galhos estão aqui no mundo material, certo? Imagine ainda que cada um desses galhos diferentes que se apresentam aqui no mundo material sejam diferentes religiões, certo? Representando ali uma diversidade de religiões. Qual a reflexão que eu quero fazer com vocês? Que a seiva que nutre cada um desses galhos, ela tem a mesma origem, que é lá no espiritual, certo? E ela se materializa em galhos diferentes, que a gente chama de diferentes religiões, certo? Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que independente da sua fé, da sua crença, independente do seu colega ter uma fé ou uma crença diferente da sua, a seiva que nutre as crenças de todos nós é a mesma. A seiva que nutre é a mesma. Então não faz sentido, como diz o Raul Seixas, tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Qual é o coringa do baralho? Essa seiva que nutre todas as religiões. Então, independente da sua fé ser diferente do seu colega e vice-versa, ninguém pode apontar para o outro e dizer que a sua religião é melhor, é mais verdadeira. São apenas pontos de vista diferentes, porque se materializaram em galhos diferentes, mas elas têm essa mesma seiva que nutre todas as religiões. Essa seiva a gente pode chamar de religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade é justamente a gente ter consciência. Nós, seres humanos, nós temos a consciência, que todo mundo reproduz essa fala, inclusive, que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então a gente tem consciência da nossa finitude, só que nós não nos conformamos com essa finitude. E aí por isso é que a gente quer buscar explicações para o que vem após a morte. Então essa inquietude que nós temos de querer buscar uma explicação, querer de alguma forma nos eternizar nesse mundo, Se você escreve um livro, se você faz um vídeo, enfim, se você deseja ser pai, ser mãe, você está querendo deixar um legado, você está querendo de alguma forma fugir dessa sua finitude, querer se tornar infinito de alguma forma. E esse desejo, essa busca pela infinitude, essa inquietação com a nossa finitude,
é o que a gente chama de religiosidade, perdão. E a religiosidade, ela está presente em todos nós, independente de você crer ou não crer em um Deus, num ser superior, enfim, certo? Essa religiosidade é que ela precisa ser entendida, ser compreendida, ser valorizada, e a gente tem que entender que é independente da fé do seu colega ser diferente da sua, a religiosidade, essa inquietação é a mesma, independente se de repente ele até não crê em nada, se ele é um ateu, enfim, essa religiosidade pertence a todos nós, essa inquietude, certo? Então é besteira a gente passar, como diz o Raul, vou repetir, passar a vida toda aí travando essa luta com os galhos, né? Porque não vai levar a nada. Inclusive o termo religião, ele vem do latim, religare, significa união, religar. Então se a sua religião, ao invés de estar unindo, está segregando, né? Está religando, ela está segregando, separando, desunindo, provocando intolerância, provocando discórdia entre os irmãos e as irmãs, pode ter certeza que ele está fugindo da sua proposta, né, que é a proposta das religiões, de união, de religar a gente tanto com o mundo espiritual como entre nós mesmos, porque se a gente não consegue se religar, se reconectar entre nós, como é que a gente vai querer buscar se reconectar com Deus, ou com a força maior, ou com a espiritualidade, né? Então, se a gente pegar a base de quase todas as religiões, a gente vai encontrar lá o efeito VV, né? Vai e volta, pode chamar de efeito bumerangue, lei da semeadura. Então, como é que você prega, né? Que a lei da semeadura, que você planta o que você colhe, o que você planta, o efeito espelho, né? O que você emite reflete para você, o vai e volta, efeito bumerangue, e você pratica intolerância. Se você pratica intolerância, ela vai voltar para você, né? Isso é base de quase todas as religiões. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Vocês vão ver que as grandes lideranças, os grandes líderes religiosos, os grandes líderes espirituais, eles veneram o diferente. Eles não só respeitam, eles não só toleram. Pelo contrário, eles veneram, porque sabem que aquela pessoa, ela é elevada espiritualmente ao ponto de entender que religião é religar, religião é união, e que independente se a religião dele se materializou num galho e a do seu colega materializou em outro, a seiva que nutre, essa espiritualidade é a mesma em todas, certo? Então o que a gente vê hoje são pseudo-líderes religiosos que na prática eles estão deturpando o verdadeiro significado de religião, que é a união, é religar, e promovendo discursos de ódio, discursos de intolerância, certo? E a gente não pode continuar reproduzindo esse tipo de discurso, certo? E a gente, no Sarau, a gente sempre trata do contexto educacional, né? E na educação, o que falar, por exemplo, de ensino religioso, né? Complicado, tem colegas de trabalho que dizem, que defendem que não tem que ter ensino religioso, que as pessoas têm que buscar sua fé na sua própria casa, né? A família decidir se quer levar para uma escola dominical, se quer levar para uma catequese, se quer levar para um terreiro, seja lá o que for, certo? Mas o fato é que a gente tem toda uma legislação que fala sobre isso, né? Então, o ensino religioso, ele é obrigatório para o ensino fundamental no Brasil. Isso está na nossa Constituição Federal. Aqui em Brasília, ela não só é obrigatória para o ensino fundamental, mas para o ensino médio também. A Lei Orgânica do Distrito Federal ampliou isso. Então, em todo o Brasil, o ensino religioso é de oferta obrigatória pelo Estado para o ensino fundamental, e aqui em Brasília ele é de oferta obrigatória pelo Estado, não só para o ensino fundamental, mas para o ensino médio também, certo? Então, oferta obrigatória pelo Estado, mas a adesão pelos alunos, ela é facultativa. Então, o aluno pode optar por assistir ou não a aula de ensino religioso. É facultado ao aluno de decidir isso, certo? Ou a família do aluno, se ele ainda não responder por ele mesmo, se ele tiver menos de 12 anos de idade, correto? Mas onde eu quero chegar com esse papo todo? Que
hoje o que se tem em termos de legislação é o jogo do engano. O Estado finge que oferta o ensino religioso, porque na hora de fazer a matrícula, era para cada secretário escolar perguntar para o aluno na hora de se matricular se ele quer ou não assistir às aulas de ensino religioso. A verdade é que eles não marcam nada disso, né? O ensino religioso muitas vezes não é ofertado na prática, mas isso gera um grande problema, porque os professores acabam praticando o proselitismo religioso, tentando imputar sua própria religião nos seus alunos. E eu falo isso principalmente porque a minha observação não só enquanto educador, mas enquanto pai, né? Meus filhos, né? Já tenho 2 filhos que já estão adultos, mas tenho uma filha que ainda está ali nos anos iniciais do ensino fundamental, e vira e mexe, ela chega cantando uma musiquinha da religião X, nananá. Então, ou seja, ela aprende isso com quem? A professora está tentando imputar a fé dela nos seus alunos. Já aconteceu o caso, por exemplo, de professora dos meus filhos falarem que não ia ter baile de carnaval na escola, mas ela não ia levar a turminha dela, porque na crença dela, eles não celebram o carnaval, e ela tentou imputar isso nos alunos. Então, existe um verdadeiro problema. Ao mesmo tempo que existe esse jogo de engano, o Estado finge que oferta, na prática não oferta, nós temos, por outro lado, os professores também. E aí eu sou professor, gente, mas a gente tem que falar, né, inclusive, do que está certo e do que está errado no ambiente escolar. O que a gente percebe é isso, que existe esse proselitismo, os professores tentando imputar a sua religião, a sua crença nos seus alunos, certo? Então, o que eu defendo? O que eu, professor Francisco, defendo? Primeiro, essa questão de o Estado não ofertar o ensino religioso é uma questão muito complexa, porque a gente teria que mudar a Constituição Federal. E com o Congresso conservador que a gente tem hoje aí, certo? Com os pseudo-líderes religiosos, que de religioso não tem nada, que estão deturpando o próprio sentido de religião, que têm interesses particulares, esses caras podem, ao invés de melhorar a legislação, piorar a legislação. Hoje em Brasília, por exemplo, o ensino religioso, né, a formação continuada para professores poderem ministrar aula de ensino religioso, ela está sendo feita por 2 denominações religiosas, certo? O que é completamente prejudicial, porque não garante o pluralismo religioso. Cada uma dessas, obviamente, vai querer formar sobre o seu viés, a sua matriz religiosa. Isso não garante o pluralismo religioso, certo? Então, o que eu defendo hoje não é que o ensino religioso não seja ofertado. Ele deve sim ser ofertado, porque mexendo na legislação para um processo muito mais complexo. Mas que ele seja ofertado de maneira que promova o pluralismo religioso, o conhecimento ao invés do convencimento, e que respeite o direito sagrado de crer e o sagrado direito de não crer também, que defenda a liberdade religiosa, a liberdade de crença, mas que defenda também a liberdade de não crença, certo? Seria como se fosse uma espécie de antropologia das religiões, para que cada aluno, cada aluna tenha acesso a esse conhecimento. Porque as religiões também produzem conhecimento e é um direito dos nossos estudantes acessar esses conhecimentos que são produzidos pelas diversas religiões. É direito do aluno, certo? Então não sou contra o ensino religioso, eu só acho que ele precisa ser ressignificado nessa perspectiva, uma perspectiva da antropologia das religiões, de conhecimento e não de convencimento, de pluralismo religioso, de respeito à liberdade de crença e liberdade de não crença, e defendo ainda mais, que é a formação, tanto inicial como continuada, para os professores darem aula de ensino religioso, não seja ligado a nenhuma matriz religiosa, mas que ela seja feita pela EATO, que é a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, e que esse curso de formação, tanto inicial como continuada, ela obedeça a esses princípios que eu acabei de citar e que eu vou reforçar. Primeiro, conhecimento, priorar o conhecimento ao invés de convencimento, prezar pela liberdade de crença e liberdade de não crença, e pelo pluralismo religioso, para que
todos os nossos alunos possam acessar os conhecimentos produzidos pelas diversas religiões, e até porque eu parto do princípio que a gente tende a não respeitar aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente desconhece, a gente tende a desrespeitar. Então é interessante que cada aluno, cada aluna, cada professor, cada professora, cada um dos profissionais da educação, da comunidade escolar, tenha acesso a esses conhecimentos produzidos pelas diferentes religiões, que a gente conhecendo essas diferentes matrizes religiosas, esses diferentes galhos, né, a gente com certeza tende a ser menos desrespeitoso, a gente tende a compreender mais a espiritualidade e quem sabe a gente chega ao ponto de venerar, não só tolerar, não só respeitar, mas venerar o diferente, né? Que é por meio do diferente que a gente cresce como ser humano, profissionalmente, intelectualmente, espiritualmente, por meio do diferente. A gente não aprende nada com quem pensa igual a gente, né? A gente aprende com quem pensa diferente. Firmeza? Então, galera, para finalizar o nosso Saraula de hoje, eu vou deixar como dica, certo? Uma música chamada Ubuntu Freestyle, do Emicida, porque a gente está falando de religar, né? E a música, ela religa. Tem um trecho dessa música do Emicida que ele fala, né? Axé para quem é de axé, para chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é a nossa religião. A música que nos religa, que nos conecta. Claro que existem outras coisas que nos religam e nos conectam, mas a música com certeza é uma delas. E fica a dica aí do Emicida para vocês curtirem. Firmeza? E, como sempre, a gente finaliza o Saraula com a poesia. A poesia de hoje é de uma poetisa chamada Ana Mari, e o nome é Poesia Religiosa. 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa também é minha oração. Viva sua filosofia, ame sua arte. Creia na sua religião e faça sua parte. Mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 milhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é, no mínimo, papo de louco. Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então, para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar a sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Então é isso aí, galera. Vamos fazer do respeito à nossa religião, vamos fazer da tolerância à nossa religião, vamos fazer da veneração ao diferente a nossa religião, que é o que vai nos religar, que vai nos reconectar com nós mesmos, com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade. Firmeza? Tamo junto e até a próxima.